E se, de uma hora para outra, você deixasse de ser o único a controlar o seu próprio corpo? Um dia comum, um estudante comum, até que uma criatura alienígena tenta invadir seu cérebro e acaba ficando presa em sua mão. Esse é o ponto de partida de Parasite, um anime que mistura horror biológico, ficção científica e questionamentos profundos sobre o que realmente nos torna humanos. Prepare-se para uma jornada visceral, onde a luta não é apenas contra monstros do lado de fora, mas também contra os que habitam dentro de nós. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Parasite é baseado no mangá antigo. Parasite surgiu numa época em que o Japão experimentava um boom criativo, tanto em mangás quanto animes, mas com forte presença de temas sociais e existencialistas. Hitoshi Iwaki criou a obra enquanto a ciência começava a discutir mais abertamente sobre modificações genéticas, parasitas reais e o impacto do ser humano sobre a natureza. Tudo isso serviu de pano de fundo para a obra. O mangá mistura horror e ficção científica, com questionamentos profundos sobre a relação entre homem e natureza, algo revolucionário para a época. Foi publicado inicialmente na revista Morning Open Zoukan e depois transferido para Monthly Afternoon, ambas da Kodansha. Recebeu o Kodansha Manga Awards em 1993. Um dos maiores prêmios de mangá. Atualização de época no anime. A adaptação feita pelo estúdio Madhouse em 2014 atualizou de forma inteligente diversos elementos do mangá para refletir os tempos modernos. Alguns exemplos dessa modernização são os smartphones, que acabaram substituindo os telefones fixos, noticiários televisivos e virais online, mostrando ataques de parasitas ao invés de relatos em jornais impressos. E também o fato de Shinichi ser um estudante muito mais comum no início, usando fones de ouvido e navegando na internet, coisa que o mangá original de 1988 não tinha. Essas mudanças não afetam a narrativa central, mas tornam ela mais identificável para o público atual, sem perder o tom sombrio e tenso da história original. Mudança no nome do protagonista. O nome Shinichi Izumi é carregado de significados em japonês. Shinichi pode ser interpretado como um novo começo. Izumi significa fonte ou nascente, simbolizando talvez o nascimento de uma nova consciência ou de uma nova forma de vida. Essa profundidade se perde em algumas adaptações ocidentais, onde às vezes ele é apenas chamado de Shin, como uma forma de facilitar a pronúncia. Na dublagem americana, ele é frequentemente chamado de Shinichi, o que divide opiniões entre fãs que preferem a pronúncia correta japonesa. Violência censurada parcialmente. O mangá não economiza no body horror, cabeças explodindo, corpos dilacerados, fusões grotescas entre carne e parasitas. O anime, por estar vinculado à exibição televisiva, teve que suavizar algumas dessas imagens, como cenas em que parasitas rasgam humanos ao meio, foram mostradas com menos detalhes ou com cortes de câmera rápidos. Alguns personagens têm finais menos gráficos no anime do que no mangá. Ainda assim, a adaptação foi elogiada por não sacrificar o impacto emocional e a tensão psicológica, e por manter o tom sombrio da história original. Trilha sonora eletrônica e atmosfera única. A trilha sonora de Ken Arai divide opiniões, mas é indiscutivelmente única.
A música Next to You é minimalista e introspectiva, usada em cenas emocionalmente carregadas. Já faixas como Hypnotic e I Am trazem batidas eletrônicas frenéticas, aumentando o desconforto e a alienação nos momentos de ação e suspense. Essa trilha sonora quebra a expectativa de quem espera orquestras ou trilhas clássicas em animes de horror e combina bem com o choque entre o biológico, que são os parasitas, e o tecnológico, o mundo moderno. Mig tem 2 dubladores. Mig, o parasita que infecta a mão direita do protagonista Shinichi, é dublado por Aya Hirano. Sua voz é calma, lógica e sem emoção, o que reforça a natureza racional e alienígena do personagem. Mig não entende empatia nem instinto humano, o que se reflete na entonação da voz. Porém, em algumas cenas mais humorísticas, ou quando Mig tenta parecer humano, efeitos vocais diferentes são usados para reforçar a flexibilidade da criatura. Isso simboliza sua evolução ao longo da série, onde ele começa a desenvolver uma curiosidade e até empatia limitada. Temas filosóficos profundos. Esse é um dos pontos mais brilhantes da obra. Ela levanta questionamentos sobre o que é ser humano e quem são os verdadeiros monstros. Alguns dos temas principais são a natureza predatória da humanidade. Os parasitas se alimentam de humanos, mas os próprios humanos fazem isso com outras espécies diariamente. Isso é realmente diferente? Coexistência com o outro. A convivência forçada entre Shinichi e Mig se torna uma metáfora para aceitar o estranho ou o diferente em nós mesmos. E a evolução da consciência, onde Mig representa a lógica pura, enquanto Shinichi representa a emoção. Com o tempo, ambos mudam. Shinichi se torna mais frio e Mig aprende empatia e duvida. Uma evolução mútua. Quem merece viver? A série questiona a noção de superioridade moral dos humanos, colocando-nos lado a lado com os parasitas em termos de instinto, sobrevivência e violência. Recepção internacional forte. Parasite teve um sucesso notável em vários países. No Brasil, ficou popular graças à exibição pela Netflix e aos canais de streaming e dublagem. Nos Estados Unidos, foi transmitido pelo bloco Toonami, pertencente a Adult Swim, o que impulsionou a audiência e trouxe novos fãs. Foi indicado a melhores animes do ano em diversas premiações da comunidade online entre 2014 e 2015. Críticos elogiaram a série por não subestimar a inteligência do espectador e por manter um equilíbrio raro entre horror, drama, psicológico e ação. Adaptação em live action. Foram lançados 2 filmes live action de Parasite: Parasite Parte 1 de 2014 e Parasite Parte 2 de 2015. Ambos dirigidos por Takashi Yamazaki, com o uso de CGI avançado para criar os parasitas, que se transformavam de forma grotesca e bem fluida. Esses filmes condensam o mangá em cerca de 4 horas, o que exige certos cortes e mudanças narrativas, mas visualmente impressionam. Apesar de algumas críticas quanto à fidelidade e o ritmo, os filmes tiveram boa recepção no Japão e foram importantes para apresentar a história a um público mais amplo e mais jovem. Inspiração para outras obras. A ideia de um hospedeiro humano forçado a conviver com um ser simbiótico estranho se tornou muito influente. A comparação mais comum é com Venom, da Marvel. Embora o personagem tenha surgido antes de Parasite, as semelhanças entre Venom e Mig, como a fala interna, o sarcasmo, transformação física, se tornaram mais evidentes nas versões modernas.
Além disso, animes como Tokyo Ghoul, Ajin e Elfen Lied exploram temas semelhantes de identidade, transformação biológica e alienação social, bebendo da mesma fonte que Parasite ajudou a popularizar. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Comenta aí se ficou faltando alguma curiosidade, algum detalhe. Já aproveita, se inscreve, curte, compartilha e até a próxima.